Pode ver aqui. Livro de Números. Livro de Números, capítulo 17, versículo 7. Vai dizer o seguinte: E Moisés pôs estas varas diante do Senhor, e no tabernáculo do testemunho. E no dia seguinte, Moisés entrou no tabernáculo do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, havia florescido e produzido botões e flores, e brotado renovos, e dado amêndoas. E Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel. E eles olharam a cada homem, tomou a sua vara. E o Senhor disse a Moisés: Traze de novo a vara de Arão perante o testemunho, para que seja um sinal para os rebeldes, e acabaras com as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez isso, como lhe ordenara o Senhor, assim ele fez. A Bíblia, ela vai nos narrar uma história, vai nos contar que estava acontecendo uma polêmica, estava acontecendo umas discordâncias no meio do povo naquela ocasião. E Deus ele deu um sinal para Moisés, que cada grupo pegasse uma vara. E o grupo que pertencia a Moisés seria o de Arão, que ficou representando a tribo de Levi. E cada um tinha que preparar uma vara para colocar dentro do tabernáculo. A vara que florescesse seria a vara que Deus escolheu. E essa vara ia ser um símbolo muito forte. Tanto é que na Bíblia a gente vai ver várias vezes falando sobre a vara. A gente vai ver um momento que Moisés atira uma vara no chão e ela se torna uma serpente. A gente vai saber que foi com uma vara que Moisés tocou nas águas, ela ficou em sangue. A gente vai saber que foi com uma vara que Moisés bateu na rocha e a água saiu. Então a gente vai ver que muito disso aconteceu. Mas o que tem em meu coração falar nessa noite aqui, né, a respeito dessa vara, tem muito a ver com o louvor que nós louvamos hoje. Tem muito a ver com a situação que tem passado alguns crentes, alguns servos de Deus nos últimos dias. A gente tem enfrentado realmente uma luta terrível com essa pandemia, com essas enfermidades que têm surgido. E a gente muitas vezes não percebe ou percebeu que muitos dos nossos amigos e irmãos já não estão mais na presença de Deus como estaria antes. Por conta de quê, pastor Pedro? Você vai me perguntar. Eu vou lhe dizer, por conta muitas vezes da falta de força, da falta de crédito, de confiança. Aqueles homens estavam junto com Moisés, murmurando, depois de terem visto tudo aquilo que aconteceu. Depois de terem visto Moisés sendo usado por Deus para libertá-los do Egito. E ali eles ainda estavam em murmurações. Né? A Bíblia Sagrada vai dizer que Moisés prepara as 12 varas e leva até o tabernáculo. E no dia seguinte, a vara de Arão tinha florescido. Aí você vai me perguntar assim, mas e o que isso tem a ver comigo? Aí você vai já entender isso aqui. Às vezes a gente está que nem uma vara, florido, cheio de frutos, e a gente está bem. Mas muitas vezes a gente se encontra uma vara seca, sem alegria, sem fruto, sem vida. Como é que se torna dessa forma? Muitas vezes é o dia a dia acarreta situações sobre a nossa vida e a gente acaba perdendo a nossa ligação direta com Deus e se concentrando apenas na situação do nosso dia a dia. Quando a gente se concentra na situação do nosso dia a dia, é onde a gente para de florir e para de dar frutos com a nossa vara, ou seja, com a nossa vida. A vara simboliza cada um de nós. Mas Deus manda dizer nessa noite que se você acredita, confiar e segurar na promessa, a tua vara vai florescer outra vez. A tua vara vai dar frutos outra vez. A tua vara vai dar flores outra vez. A tua vara vai ficar linda outra vez. Aí você pode perguntar assim, mas
eu não estou legal, eu não estou bem, o que eu devo fazer? É simples. A gente sempre soube qual é o canto mais íntimo de cada um de nós na presença de Deus. Não é verdade? Então a Bíblia ela vai ser muito reta e vai nos explicar o seguinte: a vara ela floresce. E quando a vara floresce, eu me lembro de alguém que estava seco, sem esperança. E a gente, dentro da Bíblia Sagrada, pode dar muitas direções em relação a isso. Mas eu vou trazer uma que eu falo muito por onde eu ando aí. Talvez a vara da viúva de Naim tinha acabado de florir. Não tinha mais flores, não tinha mais frutos, não tinha mais nada. A mulher já tinha perdido o esposo. E agora estava indo enterrar o seu único filho. A Bíblia Sagrada diz que Jesus ele entra na cidade de Naim, visita aquela mulher, pede para ela parar de chorar, visita onde está o jovem, e lá ele vai ressuscitar o jovem, ou seja, uma vara que estava seca, sem fruto, sem alegria, voltou a florir outra vez. Como? Jesus entregou o filho dela na mão dela. Isso se retrata a história de uma vara que estava seca, e agora a vara está voltando a florir. Não é verdade? Muitas vezes eu e você se encontram dessa forma, querendo essa esperança, querendo essa alegria, mas a gente só sabe olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, para trás até se for. Para frente a gente olha, mas muitas vezes a gente precisa olhar para cima. Lembra do que o salmista Davi falou? Leva os meus olhos para o monte onde é lá em cima, de onde virá o meu socorro. E ele ainda vai dizer, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Talvez aquela mulher não estava indo chorando ali apenas só chorando, talvez ela podia estar conversando com Deus e ninguém sabia. O que eu entendo que muitas vezes a gente tem as lutas, tem a prova e a gente imagina que nunca vai acontecer, nunca vai dar certo, mas foi o último momento, no último segundo, quando aquela mulher ia atravessar para outra cidade para enterrar o filho dela, Jesus entrou e fez um milagre acontecer. Né? Aí você vai ver que dentro da história da viúva de Naim, muitas outras coisas boas aconteceram. Como? Eu gosto sempre de dizer isso, ela agora estava sendo uma mulher só. Não tinha mais família, não tinha mais filho, não tinha um marido, ela ficou só. Então uma pessoa só, seja homem ou mulher, não é uma família. Só um não é uma família. É uma família a partir de dois. Um homem e uma mulher, dois. Mas o homem morreu. Se ficou o filho, continuava sendo família. Mas ela enterrou o seu único filho. Estava indo enterrar, na verdade. Deus restituiu a família dela. Então o que eu acho bonito, lindo nisso, é que Deus chegou, Jesus chegou com resposta para aquela mulher. A vara que estava seca, ela voltou a florir. Voltou a florir e floriu de verdade. Como? Eu sempre falo isso. De repente, aquele jovem se levanta. Jesus restituiu a mãe dele. Quem sabe se no próximo ano, alguém não casou, teve filhos, e aquela mulher que era uma viúva, sozinha, agora ia ser uma viúva, mas ia ser mãe, e continuava sendo mãe, e iria ser avó de alguém. Olha que lindo. Em vez de acabar, Deus fez crescer. Então a vara daquela mulher, a história dela, floriu. Outro ponto que a gente vai ver na história da vara que foi colocado lá dentro. A vara, ela criou botões. Botões para aparecer flores. Está entendendo? Para aparecer flores. Folha, árvore, isso é vida. Você quer ver um botão lindo de outra ressurreição linda que Jesus fez? De repente um homem chamado Jairo sai correndo da sua casa e vai ao encontro de Jesus. E quando ele vai ao encontro de Jesus, ele saiu com a certeza de que a filha dele estava doente. E vindo de lá para cá, aconteceu algumas cenas. Tipo, um cego no caminho. Tipo, uma mulher com fluxo de sangue. E todos esses momentos, Jesus parou. Agora, tu já imaginou a agonia de Jairo quando Jesus parava? Eu acredito que se ele pudesse falar, ele dizia assim, não é minha vez. Eu estou primeiro, eu fui buscar ele longe, a minha filha está doente. Só que Jesus parava e Jesus fazia acontecer. Jesus fez o cego enxergar. Jesus fez uma mulher que há mais de 12 anos gastou tudo que tinha para ser curada do fluxo. Não parava de jorrar. Jesus curou aquela mulher.
E aí, de repente, Jesus continua a jornada. E quando chega na porta da casa de Jairo, alguém sai correndo de dentro para fora e vai dizer o seguinte: Jairo, para de incomodar o mestre. Para. Ele vai dizer: por quê? A tua filha morreu. Imagina o desespero que bateu em Jairo nessa hora. Não é verdade? Aí o que é que acontece? Jesus vai dizer o quê? A menina não morreu. Ela apenas dorme. Ponto. É aí que eu entendi algo bonito de Deus em relação a botões. Quando começa a brotar botões. Quando a esperança de Jairo estava acabada, Jesus colocou no coração dele a certeza que ainda tinha algo a fazer. Começou a brotar um botão dentro do coração de Jairo. Que botão é esse? Começou a brotar de novo vida, começou a brotar crédito, começou a brotar a sensação de que ia dar certo. Agora Jesus entra e dentro da casa tinha uma confusão muito grande. Jesus manda que tire todos de dentro e ele diz assim: deixa só Pedro e tu, me leva até onde está a menina. O outro ponto que é muito interessante nessa história, eles levam Jesus até o quarto da menina onde ela estava morta. A gente nunca vai ver o velório de alguém sendo feito dentro de um quarto. A gente vai ver o velório sendo feito em uma sala. Jesus entra dentro do quarto e ele pega naquela criança e ele diz as palavras que mudou toda a história daquele momento. Ele foi e disse o quê? Menina, levanta-te. Talita cumi. E quer dizer, menina, levanta-se. E a menina se levantou. Quando eu falo de botões, a árvore que estava seca naquele momento brotou outra vez. Aquilo que estava morto, Jesus levantou, Jesus ressuscitou, Jesus colocou de volta em Jairo um sorriso de orelha a orelha, quando ele na verdade já estava aos prantos. Quando Moisés ele pega a vara e ele vai com essa vara para mostrar ao povo, ainda tem gente que desacredita. Só que muitas vezes a vara é nós. Muitas vezes é nós que desacredita daquilo que Deus tem para nós. Outro ponto, para a gente fechar esse momento, a vara também ela produziu frutos. Ela produziu amêndoas. E uma coisa que eu estudando, dei uma olhada aqui rápida. Você sabe para que serve amêndoas? Amêndoas, ela ajuda na osteoporose, ou seja, ela trabalha nos ossos, né? E é rico em cálcio. E também serve para engordar muito rápido. Olha só isso aqui. Bíblia Sagrada vai dizer que a palavra de Deus, ela penetra na divisão da alma e do espírito. Mas o fruto também, da parte de Deus, ele visita até os ossos de alguém. Uma amêndoa? Amêndoa serve para cálcio. Em um momento da Bíblia eu vou me lembrar que alguém morreu, mas porque tinha uma intimidade tão grande com Deus, aí depois alguém enterra um jovem perto desse alguém que morreu chamado Eliseu, já tinha passado muito tempo. O mancebo, o jovem, a Bíblia diz que toca nos ossos de Eliseu e voltou a viver. Tu tá entendendo isso? A Bíblia vai ser muito linda essas histórias quando fala assim, ó, a respeito dessas coisas. Eu vou ver que Deus vai pegar aquilo que já não é mais nada e fazer ser. E fazer acontecer. Na mesma história de ossos, a gente vai ver Deus mandando Ezequiel um vale para ele profetizar no vale. E dentro daquela profecia, Deus levantou um numeroso exército. Mas por quê? Porque Ezequiel profetizou. Quando aquele jovem enterrado ao lado de Eliseu, a unção que estava ainda sobre os ossos de Eliseu ressuscitou aquele jovem. Quando eu entendo que amêndoas, que veio diretamente daquela vara, ela serve para ossos, eu vou ver uma coisa. O fruto que você colhe, que você dá, ele também serve para dar vidas. Quantos aí, tu tá me escutando, tu não já ganhou para Jesus? E tu vai olhar, tá vendo o cara lá dando lugar, ganhando alma e o nome de Jesus sendo glorificado. Sabe o que é isso? É uma amêndoa na tua vida. É um fruto que está dando frutos. É um fruto que está tendo resultado. É verdade? Meu grande amigo Leone Tavares,
Né? E para a gente fechar esse momento, né? Bíblia Sagrada no livro de Atos, capítulo 16, 31, foi aonde eu ministrei no último domingo lá na congregação do meu amigo pastor Gustavo Pereira, na Rocha Eterna. Deus, ele bradou naquele lugar. Paulo, ele estava preso com Silas, né? E começaram a cantar, a louvar. Aconteceu toda aquela situação que você conhece, né? De o alicerce do cárcere tremeu, caiu o portão, o carcereiro ia se matar. Quando Paulo disse, não faça nenhum mal, nós estamos aqui. O que é mais lindo nessa história é que além de Paulo ter libertado através da palavra de Deus, da oração, a vida daquela jovem, Paulo ganhou um homem e toda a sua família dentro daquela prisão. Deus, ele cria situações, ele cria... O maior criador de situações que existe é Deus. Às vezes tu pode estar aí no conforto da tua casa, mas de repente, sem tu entender de nada, tu vai, se levanta, troca de roupa, vai dar uma volta, quando pensa que não, tu está num canto para fazer algo acontecer. Foi Deus que te levou lá, profeta, para tu fazer isso daí. Quando eu trago essa palavra da vara, é para que a gente entenda que a nossa vara não pode estar seca, ela tem que estar florindo, ela tem que estar dando frutos, ela tem que estar dando botões, ela tem que ter vida, flores, ela tem que exalar um cheiro. Que cheiro é esse? É um cheiro que atrai, que chega até o coração de Deus. Porque muitas vezes a gente vai tentar pensar assim, mas é tão difícil servir a Deus, é tão complicado